Olá, começa agora o Assembleia Entrevista e hoje estamos recebendo aqui no estúdio da TV Alba o Coronel Anselmo Brandão, comandante-geral da Polícia Militar da Bahia. Bem-vindo, Coronel. Bem-vindo, Luana. A satisfação de estar aqui nesse momento com vocês. Muito obrigada. São quase 2 séculos de existência e a mesma missão que lhe incumbiu seu primeiro decreto: zelar pela ordem e pela segurança públicas, fazendo jus à confiança depositada pela sociedade baiana. Essa é a Polícia Militar da Bahia, órgão da administração direta do Estado, respeitado pelas instituições e pelos cidadãos, com serviços prestados em diversas áreas. Coronel, eu peguei isso do site da Polícia Militar da Bahia e achei muito interessante contar um pouquinho dessa história aí, que se confunde um pouco com o início desse Brasil independente, né? Com certeza, é uma polícia quase bicentenária, né? Daqui a alguns anos estamos completando 200 anos. Uma polícia que surgiu diante da necessidade de um povo, né? Uma polícia que de lá para cá, ela avançou, desde quando começou até o momento, tem prestado relevante serviço à nossa nação e ao nosso Estado. E hoje nós nos orgulhamos. Eu mesmo sou muito feliz em estar comandando uma organização com quase 32 mil homens e sabendo que ela tem todo um histórico, tem toda uma vida que hoje é reconhecida por todos os baianos. E como é que a Polícia Militar atua e como é que se subdivide? Olhe bem, como somos primeiro, toda a polícia ela é criada de acordo com o tamanho do Estado, né? A Bahia é muito grande, nós temos 417 municípios. Então, como eu falei, nós temos 32 mil homens. Esses homens são distribuídos em todo o território da Bahia. Nós temos 10 comandos regionais, ou seja, eu pego 30 mil homens e coloco como se fosse assim, de 3 mil homens em cada comando regional, proporcionalmente. Então, dessa forma, cada área dessa eu tenho comandantes, como são coronéis, e eles fazem todo o gerenciamento. Além de um aporte efetivo que faz a parte logística de suporte, né, das ações de rua. E quais são as unidades operacionais da polícia? Hoje nós temos diversas, só para você ter uma ideia, nós temos hoje 99 companhias independentes, o que é isso? São pequenas unidades que estão nos bairros, que estão em comunidades. Temos companhias especializadas, nós temos, além dessas tropas ordinárias, aquelas companhias específicas, como Catingas, como Graé, como Rondambré da Penha, como Batalhão de Eventos, como Choque. Então, todos são unidades de suporte. Então, no total, hoje nós temos uma média, em termos de unidades operacionais, em torno de 160 unidades dentro de todo o Estado. E é suficiente para abranger todo o Estado da Bahia? Eu digo sempre que, como se trata de segurança pública, existe toda uma dinâmica de acordo com a população, de acordo com o território, de acordo com a própria mancha criminal. Não é o suficiente na forma como nós temos no papel. Hoje, nós temos previsão de efetivo, mas o efetivo que nós temos hoje, da forma como nós empregamos, nós observamos que ele tem sido bastante proativo. Mas sempre é bom nós termos mais alguma coisa. Mas para as nossas necessidades, hoje tem atendido. O crime, ele muda muito, né? É cada modalidade diferente, é cada vez que a sociedade vai se desenvolvendo. Infelizmente, o crime ele vai acompanhando esses desdobramentos. A polícia também tem que se qualificar para acompanhar esses movimentos? Com certeza. Tanto que as pessoas, às vezes, pedem policiamento. Se todo cidadão pudesse, ele teria um policial em cada esquina, na sua porta, no seu bairro, próximo de casa. Porque a cultura da polícia de 50 anos atrás era a polícia da dupla Cosme e Damião. Era aquele policial que ficava no quarteirão. Tal. Essa cultura hoje, nós vamos observar, Salvador tinha 500 mil habitantes. Então, hoje, por exemplo, Salvador, nós temos hoje 13 milhões de habitantes. Então, nós temos que ter um policiamento que tenha mais mobilidade. Inteligência. Né? Então, hoje nós temos a tecnologia que nos auxilia bastante, com câmeras, com motos, ou seja, com drones, com policiamento aéreo, com mais viaturas, tudo isso para atender o crescimento da sociedade, da comunidade que a gente presta serviço. Foi por conta disso que foram desativados, por exemplo, os módulos policiais? Os módulos policiais, você foi bem feliz. Os módulos, para aquele momento, ele tinham realmente uma eficácia, mas a partir do momento que a cidade começou a crescer, ele ficou um policiamento mais estático. Ele só ficava só de referência, apesar que a referência é importante no policiamento, mas a sua eficácia, ou seja, o seu resultado, ele não estava sendo tão bem aplicado. E que tipo de operação tem dado efetivamente resultado positivo? As operações, primeiro que eu tenho que se juntar, você não pode dizer que uma operação é positiva se você não tiver 3 fatores, né? O efetivo, né? O tipo de crime que você vai combater, né? E a inteligência.
Então, do depósito, do efetivo, da modalidade criminosa e da inteligência, você arma todo o arcabouço para você fazer um enfrentamento. Então, hoje, nós temos sabemos da mancha criminal e utilizamos essas duas ferramentas, da inteligência juntamente com o operativo. Então, isso tem sido tem grandes resultados diante das operações que temos realizado. Salvador e região metropolitana, tem bairros com toque de recolher? Não. Eu digo isso para o cidadão que está me assistindo nesse momento, informando que na Bahia, não só Salvador, na Bahia, qualquer comunidade a polícia entra. A polícia entra. Entra com uma viatura, entra com 2 viaturas, entra com 3 viaturas, mas entra e se instala e faz ronda. É lógico que tem algumas situações que são atípicas, não são normais, não é no cotidiano, onde comunidades ficam reféns do próprio crime, né? É muito difícil. Quando isso acontece, de imediato a gente vai na mancha criminal e faz a pacificação, melhora a situação. As bases comunitárias de segurança, queria falar um pouco sobre isso, né? Que foram colocadas em locais estratégicos, em bairros com uma grande população. Elas têm dado o resultado esperado? Com certeza. Tanto que o Pacto pela Vida, que foi criado há 6 anos atrás, ele está hoje aí, é uma realidade nacional, porque comparado com outros estados que nós até fomos buscar experiência, a exemplo de Pernambuco, Rio de Janeiro, hoje nós sentimos que o nosso está mais maduro. Tanto nós temos 18 bases, temos 13 na capital e 5 no interior. E esse amadurecimento é decorrente do reconhecimento da sociedade. Então, hoje, essas comunidades hoje, elas realmente sabem que nesses locais a presença da polícia foi um fator que fez toda a diferença. Quando o senhor fala de mancha criminal, eu imagino um mapa, onde vocês conseguem ali monitorar, talvez em tempo real, assim, vocês atualizam isso de tempos em tempos em relação ao crime organizado. É o geoprocessamento, né? A gente, de acordo com a modalidade criminosa, naquela área, naquele território, a gente começa a fazer mapeamento com pontos vermelhos, pontos amarelos, e é em cima dessa mancha que a gente opera. Realmente em cima dessa mancha, né? A gente faz o preventivo no bairro como um todo, mas naqueles locais é que a gente coloca mais esforço, coloca mais efetivo, coloca mais inteligência para fazer a contenção. E a presença das bases em alguns bairros mudou um pouco esse movimento? Mudou completamente. Se vocês terem uma ideia mesmo, nós tivemos no bairro da Paz, passamos 1 ano e 3 meses sem um homicídio. O Calabá hoje, nós estamos praticamente caminhando para... São 6 anos que essa base foi instalada, vamos completar 7 anos agora. E nesses 7 anos só tivemos 3 homicídios. Então, isso para a comunidade, com os problemas que ela dispunha, né? E hoje você informar que só teve 3 homicídios, praticamente é um nada comparado com outras comunidades. A atuação da Polícia Militar, ela é preventiva, né? Como é que é a interação com a Polícia Civil, no caso, para a apuração de crimes? Vocês conduzem o criminoso até a Polícia Civil, a partir desse momento termina o trabalho da Polícia Militar? Queria que você explicasse assim, de forma bem didática para quem está em casa, como é esse trabalho, que com certeza é complementar. Com certeza, com certeza. O trabalho são 2 polícias, né? Uma trabalha na investigação e outra trabalha na prevenção e na ostensividade. O trabalho é constante, né? Apesar da Polícia Civil ter o seu papel judicante de fazer os processos, mas a Polícia Militar também atua na área de inteligência. Então, as 2 inteligências estão sempre interligadas, né? A partir do momento que nós tomamos ciência que em um determinado local existe algum elemento, existe quadrilhas, existe mancha criminal, onde a Polícia Militar, a Polícia Civil tem desenvolvido ações de inteligência e de apreensão, de qualquer tipo de operação, a gente faz a interlocução. Ou seja, na Bahia, inclusive um dado importante, nós temos uma excelente relação com a nossa co-irmã, né? É uma polícia que praticamente somos 2 irmãos. Estamos sempre juntos, sempre operando. Os resultados são sempre dos 2 e isso fortalece muito a prevenção e a repressão ao crime. E o baiano, o cidadão também tem um papel aí nessa segurança pública, né? O baiano contribui com a polícia? Contribui, poderia contribuir mais. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade que ela ainda vê a questão da segurança só de natureza policial. A segurança pública ela vai muito além disso, né? Se não houver uma participação, um envolvimento da sociedade na questão da segurança pública, que começa com pequenas ações, que nós podemos até falar posteriormente, isso seria completamente diferente. Mas o baiano, do seu jeito de ser, da sua maneira de ser, expansiva, aberta, tem contribuído bastante com a corporação. Mas a gente espera que ele chegue mais próximo. Estamos juntos aí. Onde é que estão os maiores problemas no estado da Bahia? Olhe bem, os grandes problemas de conflitos, que nós falamos assim, de áreas conflituosas, estão em comunidades onde os serviços não são atendidos
como o Estado gostaria que fosse. Ou seja, são comunidades carentes. A gente tem problemas de moradia, problema de acessibilidade, problema de muita densidade, né, populacional, ou seja, bairros muito conflagrados, de muitas moradias, onde as pessoas não têm acessibilidade, dificuldade de acesso. Isso tudo gera conflitos. E também é propício para o homicídio de marginais. Então, isso são fatores de risco que contribuem para tal. E as cidades do interior, comandante, como é que elas estão em relação à criminalidade? Isso vem crescendo muito. A Bahia é um estado que ela recebe muito criminosos que vêm de outros estados para atuar no interior em relação ao tráfico de drogas, à explosão de caixas eletrônicos. Vamos pegar por caixa eletrônico, né? A Bahia, por ser um estado que tem uma dimensão territorial muito grande, comparado com os estados, nós estamos na maior redução, né, de ataques à instituição financeira do país. Maior redução. Colocaram um dado um dia desse aí de carro forte, que é diferente de instituição financeira. No carro forte, o que aconteceu, que a Bahia foi o segundo lugar, o terceiro, não foi dentro do carro em movimento, foi na hora que esses elementos pegavam o dinheiro e levavam para o banco. Tivemos 3 episódios que informaram que a Bahia era o terceiro. Mas em termos de instituições financeiras, só para você ter uma ideia, esse mês de agosto, esse mês que passou no mês de agosto, a Bahia não teve um ataque à instituição financeira, mas se de estados menores, até no Nordeste, com população menor, com a quantidade de cidades menores, tiveram 3, 4, 5. Então, do ano 2015 até hoje, nós estamos com reduções ano a ano. Nós nunca passamos um ano sem reduzir essa modalidade criminosa. Com que tipo de ação? Inteligência. Nós temos hoje uma força-tarefa no Estado. Nós temos no Estado hoje um grupo de policiais que hoje tem todas as quadrilhas a nível nacional, a nível de Nordeste mapeadas. Então, qualquer movimento dessas quadrilhas, nós temos acompanhamento. Então, isso é o grande diferencial. É isso aí. No próximo bloco, a gente vai continuar o nosso Assembleia Entrevista. Nós estamos conversando com o comandante-geral da Polícia Militar da Bahia, Coronel Anselmo Brandão. Não saia daí, o Assembleia Entrevista volta já já. De volta com o nosso Assembleia Entrevista e para você que ligou a sua TV agora, hoje estamos recebendo o comandante-geral da Polícia Militar da Bahia, Coronel Anselmo Brandão. Coronel, eu queria falar agora do motopatrulhamento, que vocês intensificaram agora no último mês de agosto, foi anunciado aí um reforço no motopatrulhamento. Na prática, o que isso significa? Significa o motopatrulhamento, uma modalidade de policiamento que nós utilizamos através de motos, do Esquadrão Águia, que é vamos dizer assim, uma grande ferramenta de mobilidade para o enfrentamento da criminalidade. A proporção que nós treinamos mais policiais usando a moto para o enfrentamento do crime, nós percebemos que há uma retração, principalmente dos pequenos delitos, roubo de celulares, pequenos furtos, porque a moto ela tem um espaço maior de abrangência. É diferente de você ter uma dupla de policiais na rua, caminhando de um lado para outro, ele não cobre um quarteirão, como uma moto cobre diversos momentos, diversas áreas. Então, essa é uma ferramenta que nós estamos aperfeiçoando. Formamos agora na capital 25 policiais, estamos ampliando com as turmas. Hoje nós temos um efetivo em todo o estado de quase 1.000 homens fazendo esse policiamento. E agora com a formação de mais 2.000 que nós estamos aí em andamento, já estou mandando preparar esses novos policiais para que eles já saiam, né, com essa habilidade. Ou seja, como utilizar a moto para o enfrentamento do crime. O senhor falou de preparação. E aí, nesse gancho, eu queria falar de qualificação dos policiais. O que tem sido investido, né? De que forma eles têm sido valorizados dentro da corporação? Olhe bem, quando assumi o comando, a primeira diretriz do meu comando foi dizer o seguinte: a partir do momento que nós temos 15 milhões de baianos, nós temos que ter uma polícia bem preparada. Uma polícia que ela esteja a todo momento preste para prestar um relevante serviço ao cidadão. Para você ter um bom preparo, você tem que preparar o homem. Não? Então, isso nós não temos deixado de investir um centavo sequer. Desde quando nós começamos o nosso comando, nós já capacitamos e formamos quase todo o efetivo. É uma preparação constante, não só com cursos regulares, principalmente com capacitação pequenas de cursos de curta duração, como aconteceu do motopatrulhamento, onde a tropa sente a necessidade de, a todo momento, ela buscar esses conhecimentos. Então, isso tem sido o diferencial
nesse comando da gente. E qual é a modalidade de crime que tem sido mais recorrente aqui no estado da Bahia? Pela importância e do valor que ela representa para a sociedade, é o homicídio, a gente chama de CVLI. Mas o que mais inquieta o cidadão são os pequenos delitos, principalmente roubos a celulares, ocorrência envolvendo roubo a coletivos, né, e o roubo de veículos, porque isso pega o cidadão formador da opinião. Mas o homicídio ainda é um grande desafio, não só na Bahia, mas em todo o Brasil. É a morte do cidadão que a gente não deseja que aconteça. Com certeza. E essas mortes têm vindo muito da onde? Do tráfico de drogas? Tráfico de drogas. É outro problema que é a nível nacional. O Brasil hoje passa por uma temática que nós temos discutido bastante, a presença de muitas facções criminosas. Grupos criminosos, que aqui eu não vou denominar para a gente não enaltecer essas facções. São grupos que realmente bastante fortes economicamente e imperam em algumas situações, em algumas comunidades, né? Aquela lei dura mesmo, né? De fazer o enfrentamento da venda do produto através de ameaças e através com a vida das pessoas. E isso nós temos feito um trabalho de contenção, prisão, né? E procurando a todo momento mostrar às pessoas que quem usa e quem faz o uso da droga está alimentando o crime. Então, a campanha nossa é nesse sentido. O policial tem sido muito vítima ainda? Como é que estão os números de mortes de policiais relacionados também ao tráfico de drogas e a outros crimes? Olhe bem, quando fala de morte policial, esse comandante é uma temática que me deixa muito triste. Por mim, não morreria ninguém, né? Mas infelizmente é uma realidade. Nós assumimos uma profissão que tem um risco da própria vida, né? Não é o sacrifício, é o risco da própria vida. E a morte do policial mostra o quanto a sociedade está violenta, quanto o crime está mais despojado, está avançando mais, né? E isso faz com que o primeiro ator que vai nessa defesa é o policial. Então, nesses últimos anos, nós perdemos muitos policiais. Este ano, nós estamos com 8 policiais, 11 policiais que foram vitimados, um número muito abaixo do ano passado, mas, por mim, como comandante, eu quero que esse número não se repita mais a partir desse mês, porque não é nada, é muito difícil um comandante participar do enterro de um policial, porque a gente não quer o policial morto, quer o policial vivo, prestando serviço à sociedade. Quando você vê uma situação como no Rio de Janeiro, por exemplo, né, que a situação está ficando cada vez mais complicada. Como é que as polícias, elas se intercomunicam? Com certeza. Inclusive, eu participei agora recentemente do Encontro dos Comandantes Gerais em Brasília, e a conversa nossa é essa: como proteger os nossos policiais? E a situação do estado do Rio é uma situação que nos preocupa, porque o Rio está perto da Bahia. Nós temos divisa com o Rio através do Espírito Santo. Então, o crime migra. Então, nessa migração, nós temos que ter essas operações de divisa. Nós temos que estar trocando informações, até para saber se quadrilhas que estão atuando no Rio estão operando aqui. Então, nessa troca de informações, tanto que esse ano já aprendemos vários líderes de facções que operam no Rio, que operam em São Paulo, que operam em Pernambuco. Como daqui também já aprendemos, ontem mesmo aprendemos um traficante daqui da região nossa, no Espírito Santo. Então, ele está lá no Espírito Santo. Então, o crime ele se movimenta. Mas a gente está aí para fazer esse enfrentamento no dia a dia. Falando ainda de atuação de policiais, às vezes não de farda, mas muitas vezes a paisana, qual é a orientação do comando quando ele está numa situação de um assalto, por exemplo, dentro de um coletivo, ou alguma situação que às vezes há a reação e de repente morre um inocente ou o próprio criminoso? Qual é a orientação do comando? Nós gostaríamos de ter uma cartilha, né? Uma cartilha assim que dissesse assim, faça assim, faça assado. A questão é o seguinte: o policial, primeiro, a profissão do policial é uma profissão de ele estar a todo momento exposto, né? Ele é visto, ele é conhecido, ele está nas redes sociais, ele está no dia a dia, ele está fardado, principalmente o policial militar, ele está fardado. E é complicado. Qual é a orientação maior? Que a todo momento ele esteja em guarda alta. O que é guarda alta? Atento. Atento a locais onde nós já sabemos que naquele local tem uma maior probabilidade de crimes. Roteiros, alterar roteiros, né? Quando tiver algum local, tomar posições onde ele possa, caso venha a ser vitimado, ele ter uma retaguarda de proteção. Então, são coisas assim que a gente mais tem situações que o policial até no exercício da sua defesa, achando que vai ser vitimado, há uma reação e às vezes nessa reação a gente sempre orienta, não reagir. Orientação até para o cidadão e o policial. Só naqueles casos extremos, onde ele perceba que a sua vida está em perigo. Agora eu queria falar de um projeto
talvez eu possa chamar assim, que foi criado pela Polícia Militar da Bahia e que é exemplo para o país inteiro, que é a Ronda Maria da Penha. Como é que tem sido o desenvolvimento da Ronda Maria da Penha? Ela tem dado resultados positivos? Com certeza. A amiga disse uma coisa certa. Hoje a nossa ronda é uma referência nacional. Com certeza. Nós temos hoje 13 rondas, né, 13 grupos de ronda em diversas cidades do estado, começando pela capital e as maiores. Todas as maiores já dispõem um grupamento de ronda. E digo, a ronda foi uma grande criação que nós criamos na corporação e pegamos o exemplo de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, mas avançamos desses 2 estados, onde a sua presença ela é simbólica. Eu vou citar um exemplo aqui em Salvador. No subúrbio de Salvador, antes da criação da ronda, nós tínhamos um índice altíssimo de feminicídio e de agressões no subúrbio. Após a criação da ronda, o número de chamadas caiu nos finais de semana em 70%, porque hoje o homem sabe, nessa relação que ele tem conjugal, de afetividade com a pessoa, se ele for ameaçar a sua companheira, ele sabe. Se for dada uma medida protetiva, essa vítima estará em contato conosco o tempo todo. Então, ele sabe que qualquer hora ele pode ser preso, como prendemos esse mês. Esse mês de agosto nós tivemos 5 prisões de cabra macho, vamos dizer assim, que não é macho, né, agredindo mulheres aqui no nosso estado. Uma outra estrutura também muito respeitada aqui no estado é o Colégio da Polícia Militar da Bahia, que também está indo para o interior do estado, né, que tem algumas unidades. Queria que você falasse um pouco aí do Colégio da Polícia Militar e do interesse do jovem no ingresso do estudo militar. Primeiro, para informar que os nossos colégios é que tem os melhores índices do Enem, né, aqui no estado, e do IDEP, né, do Índice de Desenvolvimento da Educação do INEP no país. E digo que é um desejo de todos os jovens aqui no nosso estado, porque um colégio tem 60 anos. Só que nós agora implantamos, Luana, uma metodologia, nós vamos dar agora para os prefeitos, estamos oferecendo às prefeituras a nossa metodologia, o nosso modelo de ensino. Então não é obrigado mais a criar um colégio. Eu chego no município, o município faz um convênio com o estado e ele só precisa contratar policiais aposentados, 3, 4 policiais, e ele faz a gestão disciplinar do colégio. Então já começamos em Campo Formoso, Dias d'Ávila e ontem inauguramos Nova Soure. Então pretendemos, entre esse ano e outro, muitas cidades vão procurar, porque o grande diferencial do Colégio da Polícia Militar chama-se a disciplina. Então o jovem hoje está muito carente de disciplina nos colégios. E os professores vão ter mais tempo para se dedicar aos seus conteúdos. Vocês vão terminar multiplicando o ensino sem necessariamente terem as unidades, né, desfalcadas. Otimizando e sem tirar policiamento da rua. Porque nos 13 colégios que nós dispomos hoje, nos 14 colégios que nós dispomos hoje no estado, 11 mil alunos, em cada colégio deles tinham 20 policiais. Policiais ativos, né, policiais que usam farda. Nesse não, esses policiais estão aposentados, têm noção de são formados em pedagogia e estão ali prontos para uma mão de obra perfeita para fazer esse trabalho. E como o senhor avalia esse interesse dos jovens justamente pelo ingresso na carreira militar? Olhe bem, não é nenhuma carreira militar. Isso é até para dizer, porque muita gente critica o colégio, achando que os colégios militares alienam os jovens, estão preparando para serem militares. Não é isso. A cada 10 meninos que estão nos colégios da Polícia Militar, se nós fizermos uma enquete, uma pergunta, apenas 2, 3 querem serem militares, o restante não quer. Aí você pergunta a eles, vocês estão gostando do colégio? Estamos. Querem sair do colégio? Não. Então o modelo realmente funciona. Então isso, a gente coloca a carreira militar porque tem um pouco do militarismo na unidade, que é o prestar continência, entrar em forma, cantar o hino, tem todas aquelas obediências, mas que na verdade são ritos. São ritos que não interferem, muito pelo contrário, contribui, né? Contribui no intelecto dos meninos, né? na atenção dos meninos. Os meninos que fazem, a gente chama de ordem unida militar, eles aprendem melhor, porque eles desenvolvem mais reflexo. Então, isso é importante no aprendizado. Mas é importante também para o país que exista esse interesse, né? Inclusive no ingresso da academia, que aí a gente já está falando de um outro Com certeza. Outro momento. Eu gostaria muito que grande parte dos oficiais que estão hoje na nossa corporação, que fazem para ter um concurso, todo ano tem, no final do ano, fossem oriundos das escolas militares. Porque já carregam consigo aquele gosto, aquela vocação, os conceitos, né? Os conceitos. Tanto que nos colégios, os meninos do 3º ano, último ano, eu estou mandando levar para as unidades, para eles conhecerem. Conhecer o canil, conhecer o choque, para ver se eles despertam. Ah, é bonito, realmente eu me identifico com essa profissão, com essa modalidade de policiamento. Vou fazer o concurso para soldado, fazer o concurso para oficial, fazer o concurso para sargento. Para ver se a gente desperta.
Com certeza. Isso é importante para a nossa juventude. No próximo bloco, a gente continua a nossa conversa com o comandante-geral da Polícia Militar da Bahia e ele vai responder as perguntas dos nossos telespectadores. Você está assistindo ao Assembleia Entrevista. Não saia daí. A gente volta já já. De volta com o nosso Assembleia Entrevista e agora com as perguntas dos nossos telespectadores. As perguntas foram enviadas por meio das redes sociais da TV Alba e também pelo nosso e-mail tvalba@fpjba.org.br. Nós estamos conversando com o Coronel Anselmo Brandão, comandante-geral da PM Bahia. Vamos então às perguntas. A primeira é do Francisco Amaral, lá do Acupe de Brotas, aqui em Salvador. O efetivo atual da PM da Bahia é suficiente para as demandas? No momento, gostaríamos de informar a sociedade que o previsto é 42 mil. Mas o que o Estado hoje tem demandado, de acordo com a situação financeira, ou seja, o ideal seria 42, mas o real hoje são 32 mil. Mas o governo do Estado tem feito um trabalho de recomposição de efetivo, desde quando começou essa gestão, em torno de 4 mil homens nós já ingressamos na corporação. E hoje nós estamos em andamento com mais 2 mil. É lógico que nós temos muitas reservas, muitos policiais são inativos, mas para o que nós dispomos hoje e a forma como nós estamos otimizando o policiamento, não tenho dúvida que tem atendido às nossas necessidades. Agora a pergunta da Manuela Arruda, do bairro do Pau da Lima, também na capital baiana. Como é o treinamento de novos policiais? Olha bem, todo policial tem todo um regramento. Ele começa na seleção, ingressa na corporação e os treinamentos são durante 9 meses. Ele vai para o núcleo de formação, nós temos uma escola aqui em Salvador, temos diversos batalhões de escola no interior. E temos pequenas unidades também que recepcionam. Esse treinamento começa desde a parte teórica, começando com a parte de legislação, depois entra na parte de estágio e depois ele sai na formação. São 9 meses de curso que envolve teoria, prática e observação na hora do seu desenvolvimento do trabalho. O ingresso é por meio de concurso público? Concurso público, que é o concurso mais concorrido do Estado hoje. O último concurso que fizemos, nós tivemos 140 mil candidatos, concorrendo a 2 mil vagas. É um dos maiores concursos. Então, hoje uma profissão muito disputada. Tanto que a gente procura sempre que as pessoas entrem na instituição e sejam vocacionadas para serem policiais. Agora, quando a pessoa presta o serviço, o concurso público, ela não sabe para que área ela vai depois desses 9 meses, né? Por exemplo, se vai para uma coisa bem específica, digamos que seria uma espécie de especialização, depois desses 9 meses, se a pessoa for lidar com cães, por exemplo, aí ela vai passar por outro tipo de treinamento, é isso? Com certeza. Tanto que existe um estágio probatório. Durante 3 anos, ele faz tudo. Ele faz policiamento ostensivo, ele pode trabalhar no canil e tal. Depois, ele pode ficar no policiamento ordinário, que é o grande trunfo nosso, que é o policial no dia a dia, na rua, no cotidiano. Depois, ele pode ir para unidades especializadas, como a minha amiga colocou aí. Canil, choque, BEPTU, unidade de turismo. Tem várias modalidades para ele fazer policiamento. Agora a pergunta da Helena Figueroa, do bairro do Itaigara. Alguns policiais, às vezes, costumam fugir à regra e cometer alguns excessos. Como a corporação lida com esses casos? Primeiro, informando a comunidade, Luana, que nós somos seres humanos. Nós somos passivos de erros. O policial é um cidadão. O policial nada mais é do que o povo na rua fardado. Em toda a profissão, toda a profissão. E nós temos sido duros. Primeiro, nós temos uma corregedoria que era para proteger os bons policiais. Quando eles tiverem problemas, nós estamos ali prontos para dar o auxílio. Mas aqueles que desviam de função, nós temos os corretivos. E esses corretivos começam desde uma advertência até uma punição. Até a punição mais grave, que é uma demissão. Nós temos sido implacáveis com esses policiais. Nós não aceitamos esse tipo de comportamento. Tanto que os processos têm sido andados, têm andamento, e nós temos hoje aí com muitos policiais punidos, mas também a grande parte elogiados por suas ações proativas. Existe uma penitenciária específica? Esses policiais vão para algum lugar específico? Existe, aí são policiais condenados, que tem que diferenciar. Policiais que cometem infrações, mas que não infrações de nós chamamos administrativas, ou seja, uma desinteligência, mas que não são condenados, eles são punidos, orientados, ficam nos quartéis. Policiais que são condenados por homicídios, envolvimento em outros crimes, eles vão para um quartel. Hoje nós temos em Mato Escuro um quartel só para policiais militares, né? É como se fosse nosso presídio, um presídio militar. Não se envolve com outros presos.
Agora a pergunta da Eloá Goulart, ela é de Catu. Como são escolhidos os pontos estratégicos de ação da PM nos bairros de Salvador? É como eu já coloquei anteriormente, né? De acordo com a mancha criminal, né? De acordo com o índice de criminalidade, de acordo com a quantidade de pessoas, de acordo com a acessibilidade, né? Tem bairros são bairros que eles não tem grande aglomeração de pessoas, mas há uma grande circulação de veículos. Nós temos que colocar a viatura nesses locais, porque são locais de fuga. Tem bairros que têm grande aglomeração de pessoas, mas também que não são violentos. Então, nós fazemos todo esse estudo da mancha criminal, até para otimizar o policiamento. Certo. A Sheila Guzmão, de Água Fria, ela quer saber se os policiais, principalmente do sexo masculino, passam por algum tipo de treinamento específico para atuar em crimes de violência de gênero. Com certeza. E isso a nossa corporação talvez seja a única no Brasil que temos um núcleo, né, de matriz africana. Nós temos um núcleo que trabalha com todas essas vertentes, né? E hoje, até dentro da própria corporação, né, nós temos que hoje entender e compreender que a opção sexual de uma pessoa, nós temos que estar dentro do contexto da sociedade e jamais ver isso como modalidade criminosa. Isso é uma coisa do passado. E no próprio curso de formação, nós também temos disciplinas que tratam dessas questões. Em relação ao efetivo feminino dentro da corporação, a PM da Bahia tem um relevante número de mulheres? Temos, obedecendo um índice percentual que é estabelecido pelas forças de segurança no mundo. Hoje, a média de efetivo é em torno de 9% a 10% do efetivo total da nossa corporação. Então, nós temos hoje em torno de 3 mil policiais, né? Temos até um número maior de policiais, porque em outro momento nós não obedecíamos esse índice, mas agora estamos obedecendo. Então, tem hoje em torno de 5 mil policiais femininas. E foi um grande marco na nossa corporação, porque a policial feminina tem toda uma forma diferenciada de atuar nas diversas situações que o homem não teria essa postura. Inclusive nas bases comunitárias, Com mais certeza. da metade delas tem à frente uma mulher. Isso muda também a forma de lidar com os problemas do dia a dia? Com certeza, inclusive no gerenciamento de conflitos, né? A mulher ela é mais acessível, a mulher ela dialoga melhor, a mulher ela sente mais, a mulher é menos corrupta. Eu não lembro no meu comando que eu puni uma policial feminina em um desvio de conduta. É difícil nessa linha aí. Inclusive que em homens a gente encontra um ou outro que tem esse desvio. Então a mulher é um marco na corporação nessas posturas. Agora a pergunta do Leonardo Jaques, de Botirama. Como funciona o programa de controle médico? Nós temos hoje uma diretoria de saúde. E essa diretoria acompanha todo efetivo. Principalmente a questão de prevenção. O grande problema das organizações grandes é como você prevenir as doenças. E a gente faz esse acompanhamento. Um programa que você ouve todo policial, um médico acompanha a sua ficha, né? Todo ano ele olha, observa, ele vai à unidade. E aqueles casos específicos tem feito os encaminhamentos para as nossas unidades básicas de saúde. Então, o autocuidado é que a gente mais investe. Não só na saúde do corpo, mas também na saúde mental. Né? O policial nosso hoje tem problema de depressão, como todo cidadão tem, hoje é uma doença do século. E nas nossas bases, nosso departamento de promoção social tem feito esse trabalho. Até meditação, que é uma coisa assim muito difícil de você ver numa organização grande, você ter algumas ações, na nossa PM nós temos hoje. É importante trabalhar esse lado emocional, Com certeza, né? Com certeza. Temos hoje, inclusive, o gerenciamento de estresse, né? A gente faz isso. O João Lucas, do Curuzu. As constantes blitzes têm diminuído o número de ocorrências? Com certeza. E isso é um grande vetor, é uma grande ferramenta que a comunidade tem contribuído bastante. Blitz é bom. Nós fazemos, é o nosso slogan. Blitz é bom. Por que é bom? Porque evita crimes. Por que é bom? Porque você cria referenciais de segurança na cidade. Por que é bom? Porque a qualquer momento você tem uma viatura que você possa buscar auxílio. Por que é bom? Porque viatura na rua é para ser vista. A comunidade quer ver a polícia na rua, a todo momento. Isso é sensação de segurança. E como a gente vinha falando lá no primeiro bloco, as pessoas contribuindo com a polícia, contribuindo com a segurança pública, né? Esses aplicativos que as pessoas ficam avisando onde tem blitz. Quer dizer, não faz sentido. Se você pensa na coletividade, isso não faz sentido. Né? A Maria Flor Melo, da Barra. Quais são as ações sociais que a PM Bahia realiza? Maria, nós temos muitas ações, principalmente nas bases comunitárias. Nós temos hoje um programa chamado Patrulha do Bem. São policiais no horário de folga que eles vão até os hospitais, levar alegria, levar teatro, levar o lúdico que às vezes aquela instituição filantrópica não tem. Nós temos ações nos bairros que envolvem pessoas da terceira idade, senhoras, com projetos que envolvem jovens, os mais diversos, karatê do saber, judô, música, né? Isso em todo o estado. Nós temos programas
que o policial faz constantemente, uma coisa assim fantástica, que é participar de aniversário de crianças. Né? O policial, uma criança, uma família vê a criança ter o policial como ídolo, vai no quartel e gostaria que no dia do aniversário o policial fosse lá. Então isso está sendo uma constante no interior, aqui na capital. Então assim, são essas ações que aproximam a polícia da comunidade. Como você falou de música, é claro que eu lembrei da banda da Polícia Militar, que né? é uma referência, né? Exatamente. Uma banda com quase 200 anos, né? Uma banda que está aí, está em todos os lugares, está nos shoppings, canta, ou seja, está sempre acalentando e levando alegria para o coração dos baianos. O policial que é da banda da Polícia Militar, ele se dedica especificamente a isso? Ele é músico, ele só faz isso, ele só faz tocar os instrumentos, participar, treinamentos e levando alegria participando de solenidades. Quando ele ingressa na polícia, ele já vai com esse propósito, é isso? Com esse propósito, é depois que ele entra. Antigamente nós tínhamos um quadro de músico, hoje nós não temos. Hoje ele entra para ser policial militar. Depois de 3 anos, a gente vê aquelas pessoas que têm o dom, né, que têm alguma habilidade com a música, ele se habilita e a gente caminha ele para lugares que nós temos bandas. Nós temos diversas bandas em todo o estado, não só na capital, como também no interior. Além da questão do efetivo aí, que poderia ser maior nesse número ideal, que outras demandas a Polícia Militar tem que a gente poderia avançar? Olha bem, a grande demanda que o governo do estado, ou que o estado está fazendo hoje, é investir em tecnologia. Nós temos que transformar a capital e os grandes centros em um grande Big Brother. Nós temos que estar a todo momento, porque você otimiza efetivo. Então, se você tem câmeras em locais que você antes tinha 10, 15 policiais, você tem aquela câmera, você tira efetivo dali e faz o monitoramento. Isso gera uma sensação muito grande, inclusive dizendo às pessoas que tal áreas estão sendo monitoradas por câmera, que você vê muito em lojas, em cinemas. Então, é um freio, né? Se você chega num lugar assim, esta área é monitorada por câmeras, ninguém vai assaltar naquele lugar, ninguém vai roubar. Então, muitos países envolvidos têm feito isso e o Estado tem investido nessa parte de tecnologia. E também fazer otimização do efetivo, como eu disse aqui. Nós temos que dizer assim, se tem uma área que tem mais uma modalidade criminosa, essa tem que ter uma atenção maior. Então, esse estudo ele é dinâmico, porque o crime ele é constante, né? Ele está sempre mudando de um lugar para outro. Que recado você poderia deixar para o cidadão? De que maneira ele também pode evitar situações de risco e se proteger? Primeiro, dizer para o cidadão baiano que está nos ouvindo aqui nesse momento, que eu tenho um slogan no nosso comando, a PM é a comunidade na corrente do bem. Então, entre na nossa corrente do bem. Ajuda a Polícia Militar nos nossos trabalhos. Seja parceiro, seja amigo, esteja junto da gente. Porque não tenho dúvida que agindo dessa forma, você estará contribuindo para a sua segurança e a segurança de todos nós. Comandante, a gente chegou ao fim, tem muita coisa para falar da polícia. Alguns projetos você apenas pincelou, porque de fato são muitas as atuações, né? As áreas que vocês estão prestando serviços relevantes à sociedade baiana. Eu queria te agradecer por vir até aqui e por prestar esses esclarecimentos. Eu que agradeço a atenção e estamos aqui à disposição da Alba e conte conosco, parceiro. Muito obrigada e obrigada a você que nos acompanhou até agora. Você pode rever essa entrevista e compartilhá-la. Assista a TV Alba nas redes sociais e entre em contato conosco pelo e-mail tvalba@fpjba.org.br. A sua participação é fundamental. Obrigada pela sua companhia e até o próximo Assembleia Entrevista. Tchau, tchau.